que é uma linha muito profunda, muito teórica, então exige uma preparação. Então, ele também é um jogador muito preparado, porém ele não quis arriscar isto. Então ele jogou algo mais seguro, D4. E aí, para jogar de brancas, atualmente eu estou jogando D5 também. Esperando, em caso de o gambito da dama, que é a saída mais popular do D4, gambito da dama C4, eu jogo um gambito da dama recusado chamado defesa eslava. Pois, para minha surpresa também ele não jogou o gambito da dama. Ele jogou este sistema aqui. Na verdade eu ainda estive a esperá-lo na minha defesa eslava, porque se ele joga isto, tudo volta como era esperado. Mas ele jogou um sistema aqui chamado sistema Colo, que chama-se tenta enganar o adversário, tenta fazer o adversário errar aos pouquinhos. Bom, e uma primeira lei dessas aberturas de dama é que esses dois bispos da ala de dama, eles são peças de defesa. É difícil desenvolvê-los. Por exemplo, na defesa eslava, mais adiante eu jogo isto, não consigo desenvolver este bispo. Este bispo torna-se uma peça má. Bom, mas também quando este bispo sai, eu já perdi várias partidas por abandonar estes peões, que o bispo é um importante defensor, e já estive a perder nisto. Isto é um ponto de teoria de aberturas. Então, quando ele faz isto que abandona, eu replico imediatamente a atacar a base de peões dele, que aí já o obriga a fazer um lance um pouco estranho, dama C1. Um lance de abertura para o lado tá. Mas isto é tudo teoria também. O sistema Colo exige isto. Faço um lance natural de desenvolvimento, cavalo F6. Ele um lance natural também. Ainda tenho dúvidas se abandono, meu bispo abandona a defesa dos peões para jogar aqui para depois fazer isto. Mas, como eu disse, já andei a perder algumas partidas por isso. Joguei aqui. Lance natural de desenvolvimento. Até porque, principalmente, se eu jogo isto aqui, ele tem a oportunidade de jogar isto aqui imediatamente. Se eu tomo, desenvolvo uma peça para ele, com um tempo livre, de graça, a bola. E se ele avança, ele ganha muito espaço aqui, ficando difícil para mim. Não gosto deste avanço. Então, para evitar isto, eu joguei isto. Por que eu evitei isto? Porque se ele joga aqui, naturalmente, então eu tenho este cheque aqui. E aí, como o bispo dele saiu, mais um dos problemas do bispo ter abandonado, ele não tem uma defesa tão forte para isto. Por exemplo, se ele está a jogar aqui, cavalo aqui, eu jogo aqui, praticamente já estou a ameaçar ganhar uma peça dele, depois com a dama aqui. Se ele joga aqui, a mesma coisa, debilito a estrutura de peões dele, ele talvez fique com peões dobrados. Bom, então este meu lance de E6 serviu para evitar este lance aqui. Naturalmente ele não foi e fez um lance de desenvolvimento normal. Aqui desenvolvimento, tens que colocar sempre os cavalos para jogar, a princípio, antes dos bispos. Ele roque, outra regra natural que vocês devem saber, deve-se rocar o quanto mais cedo possível. Começa a desenvolver meu bispo, ele desenvolve seu último cavalo. Aqui é a minha vez de jogar e fico a pensar. Bom, no momento, o que acontece? Minha estrutura de peões aqui está sólida. Ele tem uma estrutura de peões sólida. Ninguém está a atacar ninguém está a tomar a iniciativa de nada. Porém, este lance aqui agride o meu centro, que está sólido, e depois ele tem esta ameaça de avanço. Então, algo bastante importante na abertura. Lute pelo centro assim que puder. Então, jogo um segundo movimento de peão. Estou a gastar um tempo. Jogo um segundo movimento de peão. Porque agora já não faz mais sentido ele jogar isto. Porque eu tomo, digamos, ele toma. Mais adiante eu posso tomar. Ou se ele toma, eu tomo com o cavalo. Ele fica com um peão isolado. Muitas vezes este peão isolado ele é forte, pois libera bastante as peças dele, mas neste caso não, por uma série de outros motivos que não dá tanto tempo para explicar. Bom, então o que passou foi que ele jogou, ao invés de uma ideia agressiva, ele estabilizou o centro, ficou na espera. Então esta aqui chama-se a defesa eslava. Mesma coisa, sendo que com as cores invertidas. Na verdade, a minha ideia era jogar isto aqui de pretas.
Mas ele me permitiu jogar de brancas. Inverteu, está uma abertura invertida. Agora é como que se eu estivesse de brancas e ele estivesse de pretas. Esta era a intenção dele, esta também era a minha intenção, já que eu estava a jogar para ganhar. Precisava disso por circunstâncias do torneio, precisava ganhar. O empate seria bom para ele. Bom, então, dado que ele jogou isto aqui e que ele mostra uma certa passividade nisso, eu penso, não, agora eu posso rocar tranquilamente. Porque antes eu tinha um pouco de medo de uma abertura aqui muito forte e que depois isto se tornasse perigoso aqui na minha ala do rei. Faço o meu roque aqui, tranquilo. Bom, então dado isto, olha, ele perde um segundo movimento com a dama, com a rainha. Dama C2, que esta sim é uma casa natural para a rainha estar. Atrás do bispo, a ameaçar este peão aqui. A princípio, esta não é uma casa muito boa para a dama. Quebra a comunicação entre as torres. Uma série de outras coisas mais. Então, dama C2, um lance forte por parte dele. E aí, continuo com a ideia de agredi-lo no centro. Não seria oportuno avançar o peão? Pois, o que acontece é que, após avançar este aqui, ele joga aqui bispo E2 e depois ele faz venha, que depois quando você avançar bastante estiver fraco, eu começo a agredir. Okay. Então ele poderia jogar aqui. Com isto, ele tomando aqui, ele poderia mais adiante agredir minha rainha, por eu com uma coluna aberta, usar isto para dobrar aqui. Tenho este bispo mal aqui, ficaria bastante difícil. Eu tenho esta peça aqui, esta peça é o meu problema para sempre. Se eu faço isto, fixando, eu estou a fixar mais peões na casa má do meu bispo. Exato. Então, a ideia aqui é exatamente de quê? Coloca o bispo. A ideia de tentar abrir isto aqui o máximo possível. Quando eu jogo, se por acaso no futuro eu consigo jogar isto, este meu bispo se torna-se uma peça muito forte. Pois, então minha ideia foi torre E8. A apoiar um futuro avanço aqui. Também não dá para ter tanta pressa. Bom, dado isto, ele também está a lutar pelo centro. Ele também diz, olha, existe a possibilidade de eu jogar também isto aqui, E4. Claro. Mas aí eu tomo uma atitude antes. Desafio este bispo que até então estava a dominar muitas casas aqui no meu território. Jogo aqui. E aí um lance dele que não foi tão bom. Ele me disse depois. Jogou aqui com a ideia de fixar esta casa, evitar que eu jogue isto aqui para sempre. Mas isto não dá certo porque minha rainha pode voltar. E aí eu tenho 3 ataques a esta casa, ele só tem 2 defesas. E não há como conseguir uma outra defesa. Se ele joga isto aqui, fica bastante passivo. E isto aqui, qual o problema com isto? É esta torre. Por quê? Porque como ele trouxe esta outra torre para aqui, ele assumiu o compromisso de mais adiante tentar avançar estes peões aqui para abrir coluna para esta torre. No momento que ele faz isto, ele bloqueia e já vai ter uma peça a menos, pelo menos temporariamente, por um longo tempo, já que a outra tem que sair para esta poder voltar. Bom, então dado isto, ele viu que não adiantava e chegou a uma simplificação. Trocou, eu troquei, trocou, eu troquei. Isto aqui era algo que eu gostaria. Claro, o bispo saiu e abriu. Agora estou livre, agora estou livre para jogar o meu E5 mais adiante. E aí ele toma uma atitude um pouco drástica. Forte, F4. Isto aqui tem pontos positivos e tem pontos negativos. Esta estrutura aqui ela é chamada de stone wall, muro de pedra. Existe isto em várias aberturas, por exemplo.